Lição de número 8. Transgênero. Que transrealidade é essa? Terceiro trimestre de 2023, CPAD, Revista dos Adultos. Querido professor, querida professora, como você sabe, desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Nesta lição, veremos as características deste fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio de seu sexo biológico. Inicialmente, queridos irmãos, se faz necessário responder o que é transgênero. Embora transgênero seja um termo abrangente no seu sentido mais básico, descreve pessoas que seu senso de gênero não corresponde com o sexo com o qual nasceram. Trata-se de um fenômeno atual e que necessita ser encarado à luz da Bíblia Sagrada para que possamos ter uma resposta tanto para nós mesmos quanto para os que questionam a nossa fé. E como devemos lidar com isso? É importante ainda afirmar que estamos discutindo um assunto sob a ótica cristã evangélica com base no Santo Livro, nossa única regra de fé e prática nas Escrituras. Sabemos que o gênero humano foi corrompido pelo pecado e, por isso, existem distorções em tudo e em todos. Alguns nascem com distorções na mente, outros no corpo, algumas mais evidentes, outras nem tanto. Mas a verdade continua sendo a de que, originalmente, Deus criou um homem e uma mulher, e tudo que sair desse padrão é uma distorção do projeto original. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Marcos capítulo 10, versículo de número 6. Muito bem, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Evandro Oliveira e você está no nosso canal Teologia Simplificada aqui no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2023, CPAD, Revista dos Adultos. O tema deste trimestre que estamos estudando é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Escola Bíblica Dominical, e hoje estudaremos a lição de número 8 com o seguinte tema: transgênero. Que transrealidade é essa? Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para a parte introdutória da nossa lição. Lição de número 8, transgênero. Que transrealidade é essa? Texto áureo. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo de número 24. A verdade prática diz assim: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo 7, versículo 18, até o versículo de número 25. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos. Lembro que
São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é explicar que o fenômeno da transgeneridade abarca as questões de identidade de gênero, as distorções entre cisgênero e transgênero e a questão da sexualidade. Segundo objetivo, reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero. Terceiro objetivo, elencar os efeitos da ideologia transgênica. Meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com seus subtópicos, e nós vamos estar estudando cada ponto da nossa lição. No primeiro ponto, nós vamos estudar o seguinte tema: compreendendo o pensamento da transgeneridade. Diz assim a sinopse: o fenômeno da transgeneridade tem a ver com o questionamento da identidade de gênero. E no segundo ponto, nós vamos estudar sobre o tema reafirmando a visão bíblica de gênero. Diz assim a sinopse: a visão bíblica do corpo leva em conta a constituição biológica, moral e da sexualidade. Muito bem, meus queridos irmãos, no terceiro ponto vamos estudar o seguinte tema: efeitos da ideologia transgênero. Diz assim a sinopse do terceiro ponto: os efeitos da ideologia transgênica promovem uma agenda completamente anticristã. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? O primeiro pedido que eu faço a você é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações. Fazendo isto, você estará contribuindo para a continuação do nosso trabalho aqui no YouTube. Ainda queremos lhe informar, queridos irmãos, que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que tem acompanhado semanalmente o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, agora sim, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Primeiro ponto, compreendendo o pensamento da transgeneridade, e o primeiro tópico, identidade de gênero. O que é identidade de gênero? Identidade de gênero consiste no modo como o indivíduo se identifica com o seu gênero. Em suma, representa como a pessoa se conhece, homem, mulher, ambos ou nenhum dos gêneros. A chamada ideologia de gênero representaria o conceito que sustenta a identidade de gênero. Consiste na ideia de que os seres humanos nascem iguais, sendo a definição do masculino e do feminino um produto histórico-cultural desenvolvido pela sociedade. Veja, o que determina a identidade de gênero é a maneira como a pessoa se sente e se percebe, assim como a forma que esta deseja ser reconhecida pelas outras pessoas. A identidade de gênero pode ser medida em diferentes graus de masculinidade ou feminilidade, sendo que estes podem mudar ao decorrer da vida. Quero lhes informar agora, queridos irmãos, alguns tipos de identidade de gênero.
Existem 3 principais tipos de identidade de gênero: transgêneros, cisgêneros e não binários. No segundo tópico da nossa lição, nós vamos estudar, queridos irmãos, sobre cisgênero e transgênero. Queridos irmãos, é importante afirmar que nos estudos dos gêneros, 2 termos são usados: cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina que se reconhece mulher e o macho nascido com genitália masculina que se reconhece homem. Transgênero ou disforia de gênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou o que nasce com genitália feminina, mas que se assume homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com o gênero diferente do sexo biológico. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o segundo ponto da nossa lição, reafirmando a visão bíblica de gênero. E o primeiro tópico, a constituição biológica. Veja isso, queridos irmãos, muitas das palavras usadas no relato da criação do homem em Gênesis capítulo 2 e versículo 7 retratam um artesão mestre em atividade, formando uma obra de arte, a qual ele dá vida. Feito de barro, o valor do ser humano não está nos componentes físicos que formam o seu corpo, mas na qualidade de vida que forma a sua alma. Querido professor, querida professora, veja que, de acordo com as Sagradas Escrituras, o ser humano é composto por espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 23. Embora não seja fácil explicar a tricotomia humana, ela, todavia, é uma realidade. Veja, espírito. Por intermédio do espírito, entramos em contato com Deus. Por isso, irmãos, deve o nosso espírito ser quebrantado, como disse Davi, um espírito voluntário e um espírito reto. Também nos fala o apóstolo Paulo, que servia a Deus em seu espírito. Agora, também existe a alma. Através da alma, nos é possível, utilizando-nos de nossos sentidos, entrar em contato com o mundo exterior. Não podemos esquecer-nos de que, na Bíblia, a palavra alma aparece como sinônimo de espírito, como, por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 19, Salmo 42 e versículo de número 2. Veja essas referências aí na sua Bíblia, na sua casa. Também, queridos irmãos, temos o corpo. Nosso corpo não é a realidade final do nosso ser. O seu movimento é proveniente do sopro do que o Senhor deu ao homem. Através dele, cabe-nos glorificar a Deus, pois não é instrumento de imundície, mas o corpo é instrumento de santificação. Glória a Deus, queridos irmãos. Segundo tópico diz assim, a constituição moral. Veja isso, queridos irmãos. A imagem de Deus no homem é basicamente moral e espiritual. Isto é indicado em Colossenses capítulo 3 e o versículo de número 10, que diz assim, e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Em conjunção, podemos adicionar os seguintes textos. Efésios capítulo 4 e versículo de número 24, que diz assim, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade.
Como originalmente criado, o homem foi dotado com conhecimento, justiça e santidade. Por seu pecado, o homem foi desprovido destas virtudes, mas através de Cristo ele é renovado e restaurado à sua glória original. Agora, queridos irmãos, a imagem de Deus em nós consiste em uma imagem tanto natural quanto moral e não no sentido físico. Nossos corpos foram feitos do pó. Jesus não tinha a forma externa de um homem antes da encarnação. Veja Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo de número 7. Agora, queridos irmãos, veja que a imagem natural inclui elementos da personalidade ou do próprio eu, comuns a todas as pessoas, quer humanas, quer divinas. Intelecto, sensibilidade, vontade. Estas são as categorias que compõem a personalidade e formam uma clara linha de separação entre os seres humanos e os animais irracionais. A imagem moral inclui a vontade e a esfera da liberdade, onde podemos exercer nossos poderes de autodeterminação. Ela torna possível nossa comunhão e comunicação com Deus. Agora, queridos irmãos, vale informar que a queda arranhou esta imagem e semelhança, que só é reconstituída sob a influência do Espírito Santo. Nosso corpo é templo e habitação do Espírito Santo, conforme já frisamos, é um instrumento de santificação. Vamos agora para o terceiro tópico do segundo ponto, a constituição da sexualidade. Meus queridos irmãos, é importante afirmar que o plano de Deus para a sexualidade humana, à luz de Gênesis capítulo 2 e versículo 24 e Mateus capítulo 19, dos versos 3 até o 11, compreendemos que o plano de Deus é que o ser humano exerça sua sexualidade no plano de companheirismo entre um homem e uma mulher, numa parceria de vida e não só de sexo, uma união tão completa que torna dois indivíduos de sexos opostos partes de uma unidade que, idealmente, deve ser indissolúvel. A sexualidade é tratada na Bíblia de uma forma muito clara e natural. A primeira referência ao sexo na Bíblia acontece na ocasião em que Deus criou o homem e a mulher. Ao abençoar o primeiro casal, Deus disse: sejam férteis e multipliquem-se. Gênesis capítulo 1, versículo de número 28. Isso significa que, originalmente, o sexo não é pecado. Algumas pessoas possuem uma visão distorcida sobre este ponto. O sexo é anterior à origem do pecado entre a humanidade. Antes da queda do homem, o sexo já era algo permitido e abençoado por Deus. Ao criar homem e mulher compatíveis à procriação e dotados de intelecto, sentimentos e responsabilidade moral, Deus também criou a sexualidade. Assim, a sexualidade deve ser vista como uma dádiva divina que deve ser aproveitada de acordo com as diretrizes dadas por Deus. O escritor de Hebreus apresenta uma síntese perfeita do propósito de Deus para a sexualidade e o casamento. Ele escreve: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Esta referência está na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo de número 4.
4. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o terceiro ponto da nossa lição. Estudaremos sobre o efeito da ideologia transgênero e o primeiro tópico, depreciação da heterossexualidade. Queridos irmãos, vimos que o modelo de sexualidade nas Escrituras é heterossexual. Gênesis capítulo 2, versículo 24, Mateus capítulo 19, versículo 5. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Foi no ano de 1991. O termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. Vale salientar, queridos irmãos, que a Bíblia é um livro que fala sobre este tema. A questão é porque orientação sexual é uma linguagem relativamente nova. Então, nós não vamos encontrar um versículo específico que fala sobre o assunto. O que a Bíblia diz de forma clara é que executar atos sexuais com pessoas do mesmo sexo e se engajar na prática ou comportamento homossexual é pecado. Levítico vai nos dizer que o homem não deve se deitar com homem como se fosse mulher. Também Romanos fala sobre a mudança dos relacionamentos naturais, que é homem e mulher, para os relacionamentos não naturais com pessoas do mesmo gênero. Segundo tópico, queridos irmãos, vamos estudar sobre a construção de narrativas. Veja, militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Na busca de aceitação social, divulgam ideia do nascimento no corpo errado. Queridos irmãos, a sociedade atual está cada vez mais perdendo de vista o princípio que Deus definiu para a união sexual entre os seres humanos, um homem e uma mulher, unidos pelo compromisso eterno do matrimônio. Em virtude desse crescente desvio do padrão idealizado por Deus no princípio, é que têm surgido todas essas anomalias sexuais descritas até aqui. Queridos irmãos, o propósito de Deus é que o homem junte-se com a mulher e os dois formem uma só carne, constituindo-se numa família heterossexual, na qual os filhos poderão ser educados em meio a um ambiente sadio e livre de preconceitos. Este ideal está totalmente corrompido na sociedade moderna e as relações sexuais passaram a ser apenas um meio de obter prazer a qualquer custo, sem atentar para as orientações dadas por Deus no passado e para os perigos de não seguir estas orientações. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, não esqueça de assinar o nosso canal, comentar
e compartilhar este vídeo aí na sua igreja com amigos, irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical, superintendentes e pastores. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.